E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de velocidade média. Então, velocidade média. Velocidade média é a variação, é igual à variação da posição, ou variação do espaço percorrido, dividido pela variação do tempo. Olha, a variação do espaço percorrido é o espaço final, ou a posição final, menos a posição inicial. A variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se eu tenho uma estrada, por exemplo, assim, e aqui, quilômetro zero, ela está em quilômetros, quilômetro zero, quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, quilômetro 4, quilômetro 5, quilômetro 6 e quilômetro 7. Se um determinado corpo sai deste ponto 2 e ele vem, se movimenta até o ponto 5, a variação da posição é a posição final menos a posição inicial. Posição inicial é onde ele começou o movimento. Posição final é onde terminou o movimento. Para fazer um movimento, se gasta um tempo. Eu digo então que o 2 aqui, no lugar que ele estava, no 2, é o tempo inicial. E aqui é o tempo final. Esse ponto, então, é o ponto inicial e esse ponto é o ponto final. Tempo inicial, tempo final. Para eu calcular a variação, a velocidade média, eu vou calcular a variação da posição, que é a posição final menos a posição inicial, e a variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. O que é isso, na verdade? Na verdade, é eu descobrir quantos quilômetros ele se movimentou, que aqui são 3, 5 menos 2 dá 3, e quanto tempo ele gastou, né? Aqui nós vamos dar de exemplo aqui 12 horas e aqui 13 horas. Então, de 12 até 13 tem 1 hora. Logo, esse corpo se movimentou a 3 km por hora. Colocando na equação matemática, a gente vai ter assim que a velocidade média é igual ΔS dividido por ΔT, S final menos S inicial, que dão 3 km. E aqui, 13 menos 12 dá 1 hora. Logo, a velocidade média, 3 dividido por 1, dá 3 km por hora. Está aqui a resposta. E é simples assim. Agora, a gente costuma usar também, além de quilômetro por hora, a gente costuma usar em metros por segundo. Metros por segundo. E aí tem uma forma fácil de resolver. Eu posso usar em metros por segundo, ou posso usar a velocidade em quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Basta, para eu transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, ou de quilômetro por hora para metro por segundo, basta eu usar o seguinte número, 3,6. Se está em metros por segundo, e eu quero transformar para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Se está em quilômetro por hora e eu quero transformar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então está aqui, ó. Isso aqui é para guardar. Esse número aqui, ó, 3,6, é para ficar guardado aí. Toda vez que se falar de velocidade, em metro por segundo ou em quilômetro por hora, se quiser transformar, precisa desse 3,6. O 3,6, então, é para guardar na memória. Ok? Vamos fazer aqui um exemplo. Exemplo. Eu tenho 10 metros por segundo. Eu quero transformar em quilômetros por hora. Basta eu multiplicar por 3,6. Que eu vou ter, então, aqui está metros, viu? Metros por segundo. 10 vezes 3,6 dá 36. 36 quilômetros por hora. Vou pegar um outro exemplo aqui. 30
30 metros por segundo. Multiplica por 3,6, eu vou ter resposta em quilômetros por hora. 3,6 vezes 30 vai dar 108 quilômetros por hora. Não é? É isso mesmo. 108 quilômetros por hora. Aí agora eu tenho metros por segundo e transformei para quilômetro por hora. Agora eu quero quilômetro por hora para metro por segundo. Se eu tenho 72 quilômetros por hora, eu vou dividir por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo. 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Espero que a aula tenha contribuído aí.